Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Infelizmente, a prof não conseguiu fazer aula online, né? Devido a alguns acontecimentos com a bebê da prof, mas está tudo bem agora, tá? Então, hoje nós faremos aula de geografia e de religião também, tá? Vamos começar com geografia, lá na página 84. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre a infraestrutura. Quem se lembra, né, nós já estamos aí umas 2, 3 aulas falando sobre isso. Nós vimos, né, alguns lugares com falta da infraestrutura, o impacto que causa na vida das pessoas, né? E hoje nós vamos descobrir de quem é a responsabilidade. Se está faltando infraestrutura, alguém tem que ser responsável, né? Aí nós vamos começar com uma historinha da turma do nosso amiguinho, tá? Nós vamos começar a conversar, parar, conversar algumas coisas. Vamos lá, então. De quem é a responsabilidade? Tá o Kiko e o professor Sabino na rua, tá? Aí o Sabino fala: Eu pensei que esse bairro estivesse em melhores condições, Kiko. Ele parece abandonado. É mesmo. Será que os moradores gostam desse lugar do jeito que ele está? Esses problemas são de ordem pública, Kiko. Ou seja, eles acontecem em locais públicos, como as ruas, calçadas e praças. O que tem ali? Tá, nossa, tá tudo esburacado, né? Ó, tá feio aqui, viu? Bem esburacado. Então, quem deve resolvê-los é a prefeitura, certo? Sim e não. Eu diria que essa é uma responsabilidade de todos nós. Como assim? O Kiko não entendeu, né? E aí, vocês concordam com o Sabino? Será que é todos nós responsabilidade? Será que parte é da prefeitura ou dos governadores? Ou será que parte nossa? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Aí aqui embaixo, no box Trocando Ideias, nós temos aqui, né, algumas coisinhas. Aí tá ali, você concorda com a opinião do Sabino, em que todos devemos cuidar do lugar onde vivemos? Sim, com certeza, né? Nós somos cidadãos, mas nós temos alguns direitos e deveres e devemos contribuir com a nossa parte, ok? 2. Considerando que a infraestrutura urbana é um direito de todo cidadão, porque ela ainda não está disponível em muitas cidades. Vocês viram na aula passada, em alguns lugares, em algumas cidades, né, com o crescimento da população foi muito, a infraestrutura não acompanhou, então alguns lugares, né, tá sofrendo aí. Então, por que que não está disponível? Alguma coisa de errado está acontecendo, né? Tanto os reparos quanto as reformas em espaços públicos têm um custo. Você sabe quem paga por esses serviços? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, os espaços públicos. Mas antes de falar sobre isso, nós temos que entender algumas coisinhas. Isso mesmo. Nós vamos conhecer agora um pouquinho sobre a Constituição. Como assim, prof? O que é uma Constituição? Cada país, ele tem as suas próprias leis, tá? Na sua Constituição. Então, o Brasil, assim como outros países, ele tem a sua própria Constituição, que é um conjunto das leis que vai orientar, porque é importante ter leis orientando o que deve ser feito, né? Então, é para isso que serve a Constituição. Todas as leis e as normas que têm que ser seguido por todos os cidadãos, né? Para que todos os direitos se cumpram aí e as pessoas também cumpram os seus deveres. Nela também estão estabelecidas as normas que determinam e delimitam as ações e decisões dos governos. Isso significa que todos nós, cidadãos e governantes, somos responsáveis pelo bem da nossa cidade. Então, nós temos, né, a nossa Constituição, ela é de 1988.
né? O Brasil passou por uma época, um período, né, a ditadura militar, a fase militar, uns 21 anos mais ou menos. Depois que acabou a ditadura, o Brasil, então, se tornou uma democracia. Que isso? Cada pessoa, né, tem a sua voz. E para isso nós instituímos, né, algumas pessoas para falar por nós, tá? A Constituição, ela foi criada, né, por 559 parlamentares que estavam ali, né, dispostos a conversar e estipular essas leis e essas normas, tá? Então, ela surgiu aí no dia 5 de outubro de 1988. E ela foi criada aí por uma Assembleia Nacional. O Brasil, ele é separado por 3 poderes, tá? Quem que manda, né, no Brasil? Todos nós temos que obedecer à Constituição, porque ela é a lei máxima, né? Então, se você desobedecer, você vai ser penalizado. E como é que funciona? Então, nós vimos, né, que o Brasil é uma democracia e ele existem 3 poderes. O poder executivo, né, ele é da esfera federal, que é o presidente. Que ele faz? Ele preside, ele vai gerir as leis, tá? Aí ela tem, né, os âmbitos federal, que é o presidente, que tem lá os seus ministros, tá? Nós somos aí, nosso presidente atual, é o presidente Bolsonaro, né? A cada 4 anos é feita uma eleição e daí troca-se ou não, né? A população quem escolhe esses representantes, tá? Aí tem a esfera, né? Estadual, que são os governadores, e tem a esfera municipal, que é o prefeito. Então, o poder executivo é ele quem vai pegar aí o dinheirinho dos impostos, né? E vai transformar na infraestrutura urbana, tá? O Brasil também tem o poder legislativo, né, onde é responsabilidade aí dos deputados, os senadores, né? Você já deve ter escutado falar sobre o Congresso, né, federal, que ele é constituído aí pelos deputados e pelos senadores. Então, eles que estabelecem as leis, na Constituição, as leis que estão lá não podem ser tiradas, mas podem ser incluídas. Então, eles que vão, né, pensar aí e estabelecer as leis. E também eles têm, né, o serviço aí também de fiscalizar se o poder executivo ali, o presidente, os governadores, os prefeitos estão cumprindo realmente com a sua parte. E o Brasil também tem o poder judiciário. O poder judiciário é que vai cumprir as leis, né? Ele vai julgar quem faz parte do poder judiciário. Os juízes, os promotores, né, os desembargadores, e tem também, né, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. É ele que vai aplicar e julgar as leis. Será que a pessoa está cumprindo as leis da Constituição? Então, é o poder judiciário, né, que vai analisar isso. Ele julga e aplicam as leis, tá? Eles são representados, né, pelos tribunais, tá bom? Então, você viu aí, né, um pouquinho de como é a organização política democrática aí, né, do nosso país. Então, nós vimos de quem que é a responsabilidade, não é só nossa, é também de quem? Do presidente, né, que coloca lá os ministros, governadores, dos prefeitos, né, isso é a âmbito do Poder Executivo, mas todos que são responsáveis. Por quê? Os senadores têm que ver, né, e os deputados, eles a âmbito nacional e a âmbito estadual e municipal são os vereadores. No âmbito municipal, fiscalizam são os vereadores, né?
E daí a federal são os deputados, senadores. Então, se eles não fizerem a parte deles de fiscalizarem, e será que a prefeitura, será que o estado, será que o governo está realmente aplicando o dinheiro naquilo que ele está falando que está aplicando? Será que realmente está investindo aí na infraestrutura urbana? Aí nós vamos continuar a historinha, né, do Kiko. Entendi, Sabino. A prefeitura tem o dever de manter a cidade organizada e com infraestrutura. Nós, como cidadãos, devemos cuidar dela e mantê-la limpa. Aí o Sabino falou, né? Exatamente, Kiko. Porém, não é só isso. Uai, o que mais temos que fazer? O Sabino vai explicar. Como cidadãos, devemos pagar os impostos. Desse modo, os governos obtêm recursos financeiros para atender às necessidades de infraestrutura e oferecer outros serviços à população. Então, são através dos impostos, né, que os governadores, os governantes, eles oferecem aí a infraestrutura, tá? E oferecem os serviços a toda a população. Então, somos nós, né, como cidadãos, devemos pagar certinho aí os nossos impostos, tá bom? Para que nós possamos cobrar, né, da prefeitura, do governo estadual, do governo federal, os investimentos adequados. Então, vocês conseguiram entender mais ou menos, meus amores? Assim funciona, né? No Brasil, tá? Aí, continuando, você conhece outras leis que regulamentam a vida nas cidades? Além da Constituição Federal, né? Cada cidade também tem as leis orgânicas. Então, né, cada cidade, estado, tem algumas leis, né, que funcionam nesses lugares. De quais impostos você já ouviu falar? Então, o Brasil é um dos países que mais pagam impostos no mundo. Você sabia disso? Quais são os impostos que você conhece? Eu sei, né, o que é o IPTU, IPVA, ICMS e vários outros impostos aí que nós pagamos. Você já ouviu falar de algum desses? Impostos e taxas. Para quê? Todos os serviços de infraestrutura e saneamento são prestados pelo governo ou por empresas contratadas por ele. Contudo, quem paga por isso são os usuários. O pagamento é feito por meio de taxas mensais ou anuais, chamadas de imposto. Então, o governo, é responsabilidade dele oferecer e prestar o serviço, né, da infraestrutura e saneamento. Lembra o que é o saneamento? Né, os serviços básicos aí de oferecimento de água, energia, né, esgoto, esse é o saneamento, tá? Mas muitas vezes o próprio governo ele contrata empresas. Aqui na nossa cidade, por exemplo, alguns anos atrás, quem fornecia a energia elétrica era quem? A Ceron, que era órgão do governo estadual. Porém, né, ela ficou aí com um débito, uma dívida muito grande e foi vendida. E quem comprou os direitos, né, para fornecer energia no estado de Rondônia foi a empresa Energisa. Ela é uma empresa privada que oferece aí esses serviços, porém, nós que usamos é que devemos pagar por essa empresa, por esse serviço, tá bom? E o pagamento é feito aí mensalmente. Você pode perceber, na caixinha do correio na sua casa, todo mês chegam algumas contas de energia, de água, tá? Cabe ao governo administrar os valores recebidos de maneira sábia e correta. Aí aqui tem falando o que é o imposto, tá? Pagamento exigido pelo governo para garantir a prestação e serviço à comunidade. Então, nós pagamos o imposto, então o governo, né, tem que administrar corretamente, aplicar, né, os fundos ali, o dinheirinho, onde deve ser feito. Nas cidades,
Entre os impostos pagos, destaca-se as taxas de fornecimento de água, energia elétrica e serviços de telefonia, além do Imposto Predial Territorial Urbano, que é o famoso IPTU, né? Isso aí sempre gera polêmica na nossa cidade mesmo. Esse ano, o IPTU gerou várias polêmicas, né? Pelo aumento dele, tá? Que corresponde ao uso de terreno, à iluminação e limpeza de áreas públicas e a coleta de lixo residencial. Então, né, nós pagamos aí a empresa que fornece, que abastece água, que fornece energia. Mas, junto com esse pagamento direto para a empresa, tem uma parte do dinheirinho que vai lá para o governo. Isso, né, que são os impostos. Aí são essas taxinhas aí que nós pagamos, que imagina, cada um paga uma taxinha, no final tem bastante dinheiro, né? Então, é o dever deles administrar de forma corretamente, tá? Nas áreas rurais, paga-se, entre outras taxas, o imposto sobre a propriedade territorial rural. Então, nós vimos, né, que nós usamos o serviço e nós pagamos por ele. Esse terreno que você mora, né, o terreno é de vocês, a casa é de vocês, se não for alugado. Porém, todos os anos, né, a família tem que pagar para a prefeitura uma taxinha que corresponde ao terreno. A iluminação pública também, a limpeza da cidade, né? O lixo, o recolhimento do lixo. Então, tudo isso aí é pago, né, com o IPTU. Quem mora na área rural, não mora na cidade, ele vai pagar o ITR, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, tá? Então, quem mora na fazenda, sítio, não paga IPTU, paga ITR. Aí, para andar em alguns lugares, em algumas rodovias, é necessário também pagar os pedágios. Aqui no nosso estado não tem pedágio. O pedágio, a finalidade é a manutenção das vias em boas condições e o atendimento aos usuários em caso de problemas nos veículos e acidentes, tá? Então, é uma empresa, tem aquele espaço lá na rodovia, na BR, ela detém, né, aquele espaço. E nós, por passarmos por lá, temos que pagá-la. Ela que fica responsável se acontecer algum acidente, algum problema com o carro. Por nós pagarmos para andar naquele trecho, a obrigação deles é manter aquele espaço muito bem sinalizado, em bom estado, tá bom? Todo cidadão e todas as empresas têm o dever de pagar impostos a fim de ter acesso às obras, aos serviços de infraestrutura. E outra coisa, se você não pagar os impostos aí, é crime. Isso mesmo. Tem um crime chamado sonegação de impostos. A pessoa que se recusa, né, a devolver uma parte aí para o governo. E se ela for pego, tem um órgão, né, do governo, a Receita Federal, que fiscaliza as pessoas se está pagando os impostos necessários, se não. Porque se não estiver pagando os impostos e a empresa e aquele órgão descobrir, pode ser até preso, ok? Aí nós temos uma atividade na página 87 e que você vê aí uma conta. Observe os documentos a seguir. São faturas ou comprovantes de pagamento de algum serviço de infraestrutura pagos pelos cidadãos. Indique nos respectivos espaços para a resposta o nome da empresa, prestadora do serviço, o tipo do serviço oferecido e o valor cobrado em cada caso. Então, aqui nós temos uma continha de conta de energia elétrica. Vamos identificar algumas coisas aqui na continha elétrica? Então, quem é a empresa que fornece a energia elétrica? Essa empresa aqui, né? Elecpro, Eletricidade e Serviços SA, tá? Essa empresa que fornece que oferece o fornecimento de energia elétrica lá para casa de quem? Do Jefferson. Aqui está o nome da pessoa, né? Identificando aqui
a quem pertence a pessoa? Ó, o Jefferson da Silva. Ele mora na rua Manuel Alves, 1220, Prata do Sul, aí tem o CEP, né? E o CPF dele, tá? Aí aqui tem o código, ou seja, cada pessoa tem um código único, se você quiser rastrear, quiser entrar no site. A data, tem uma data, né? Essa aqui é mensal, todo mês vem, tá? Data de vencimento, ok. Então agora nós vamos analisar algumas coisas. Na conta de energia, quais são os custos que a pessoa paga? Primeiro, pelo uso, né, da energia. Ó, o Jefferson gastou quanto? R$ 103 de uso naquele mês, tá? Aqui a quantidade que ele gastou, tá marcando aqui com o leitor, né, de energia, tá? Mas não é só a energia elétrica que ele tá pagando. Olha aqui, ó. Ele vai pagar uma porcentagem lá desse dinheiro todo, a porcentagem é para o PIS e COFINS, que é o imposto, tá? O valor do ICMS é outro imposto. E aqui tem o que também? Serviço de iluminação pública, outro imposto, ó. Quantos impostos? Era 103. No final ficou quanto? 115. Então agora nós vamos responder, tá? A perguntinha lá. Qual que é a empresa? Elecpro. Serviço prestado, fornecimento de água. Valor, nesse mês, o Gesto pagou R$ 115,70, tá? Marca aí. Aí aqui eu tenho outro imposto, né? No caso, esse aqui é o pedágio, olha lá. Uma outra pessoa, né? Lá naquela cidade, aqui não tem, né? Mas lá, ó, São Paulo, rodovia São Paulo, Marginal Leste, quilômetro 120. Então, essa empresa aqui, a Concess, ela é responsável por esse pedaço aqui. Então, a pessoa foi andar lá e ela teve que pagar o pedágio para andar naquela parte, né? Então, ó, empresa, Concess, rodovia de trânsito. Serviço prestado, manutenção. Qual que é o serviço que os postos de pedágio eles oferecem? Eles mantêm as rodovias, o estado de buraco, acontecer acidente, é responsabilidade deles também, tá? E atendimento aos usuários. Furou pneu, sofreu um assalto, sofreu um acidente, eles também, né, fazem um atendimento aí para as pessoas. Qual que é o valor pago? R$ 4. Você, mas é pouquinho, é só R$ 4. Tá, mas imagina o fluxo de carros que não passa por ali e R$ 4 de cada um. É muito dinheiro, viu? Aí aqui nós temos outra continha. É quem? A SC BAE. É uma empresa, companhia de saneamento básico de água e esgoto. Então, aqui o esgoto é tratado, ó, e é cobrado valor por isso. Então, a SEBAE, ela que oferece e fornece a água para as pessoas e o esgoto também, né? Qual que é o valor? R$ 89. Mas olha outra coisa aqui, ó. Foi o que eu falei, né? Ela também paga, além da água, paga para usar o esgoto. Vocês percebam, então, que no Brasil, tudo que nós vamos usar, nós estamos pagando imposto para isso, para esse uso. Não tem nada de graça, né? Por exemplo, a escola é de graça, escola do governo. Não é de graça, para manter ela retirada dos impostos. E aqui mais uma última. Esse daqui é o do IPTU. Tá? Quem que é a empresa? Prefeitura Municipal Prata do Sul. Serviço prestado, infraestrutura urbana, imposto do terreno, iluminação pública, coleta de lixo. Então, essa empresa aqui que é responsável por fazer tudo isso aqui, ó. E também coletar o lixo, a iluminação pública, que é importante. Aqui na nossa cidade teve um tempo que estava bem ruim a iluminação, né? Tudo escuro. A prefeitura foi lá e resolveu. Tá? Qual que foi o valor? R$ 120. Mas olha que engraçado aqui, ó. Tá falando aqui, ó, né? Aqui, ó. O imposto predial, o IPTU, é só R$ 59 aqui, ó. Mais R$ 5 de taxa de serviços urbanos, que é para
coleta do lixo. O restante, então, aí é tudo de imposto, né? Aí eu coloquei aqui o impostômetro. O Brasil, como eu falei lá no começo, né, é o país que mais paga imposto no mundo, né? Tudo que é recolhido aí aos cofres públicos. Então, até hoje, ó, do dia 1º de janeiro até o dia de hoje, olha aqui, nós já pagamos 1.639 bilhões 296 milhões 536.817 reais e 69 centavos. Nossa, é muito dinheiro, né? Imagina 1 trilhão de dinheiro. A arrecadação os serviços prestados deveriam ser muito, muito melhor do que são, né? Dá para observar aqui que tem alguma coisa errada aí. O que acontece de errado? Infelizmente, a corrupção. Infelizmente o Brasil tem esse problema aí de corrupção. É muito triste, viu? Aqui nós temos uma atividade avaliativa, tá? Com a sua família, você vai escolher 4 faturas, 4 contas, correspondente aos serviços utilizados em sua casa e complete o quadro com os itens selecionados, tá? Então, ó, você vai escrever aqui o nome da empresa, água, energia, o que for. Que serviço que ela presta e quanto é. Todos os serviços de infraestrutura mencionados acima estão sendo prestados de maneira satisfatória na rua em que você mora? Você vai avaliar, tá? Sim, não, alguns deles. Caso nem todos os serviços estejam sendo prestados adequadamente, quais deles precisam melhorar? Aí você vai escrever o que você acha que tem que melhorar, tá bom? Aí depois você vai entrevistar uma pessoa idosa, tá? Pessoa que já viveu aí bastante tempo e vai ver como é que era no tempo dela. Durante sua infância, quais obras e serviços de infraestrutura estavam disponíveis no lugar onde você morava? Tinha energia elétrica, oferecimento de água, iluminação pública, recolhimento do lixo, serviço de esgoto. Aí você vai escrever aí, né? Quais era a infraestrutura que tinha na sua época. Aí, se você pensar hoje, no dia de hoje, atualmente, a sua vida é melhor do que no passado? Você prefere aquela época por quê? Então, a pessoa que você entrevistar vai falar aí, né? Qual época que ela prefere, tá? Aí ali, o que pode acontecer na cidade se a pessoa não pagar seus impostos? Que eu falei, né? Pode ser até preso, viu? Todos querem receber seus direitos. Mas será que todos estão cumprindo seus deveres? Nós temos que fazer a nossa parte aí, né? Então, nas próximas aulas, nós vamos falar aí um pouquinho mais sobre a energia elétrica, tá? Distribuição e tudo mais. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Até a próxima aula. Nós vamos seguir agora com a aula de religião, tá? Tchau! E voltando para a nossa aula de religião, vamos para o livro de religião lá na página 68, capítulo 29. Ele tinha muitos amigos. Semana passada nós vimos a história da Ruth e da Noemi, né? Que eram amigas inseparáveis. E hoje nós veremos a história de um homem paralítico que não estava sozinho, ele tinha alguns amigos, tá? Eu vou colocar para vocês o link da história. Aí aqui ele faz um breve resumo. Eu sofri durante muito tempo. Era paralítico e não podia me mexer, nem para tomar um copo de água. Mas eu tinha algo muito precioso. Amigos. Eles me levaram até Jesus. Foi difícil chegar perto dele. Havia muita gente, mas meus amigos me levaram a si mesmo e me baixaram por um buraco no teto da casa onde Jesus estava. Ele me curou e perdoou os meus pecados. A Jesus falando. Fiquei admirado ao ver aquele homem chegar onde eu estava. Seus amigos queriam muito vê-lo saudável. Fiquei feliz de perdoar e curá-lo. Então, essa aí é a história. E você? Tem muitos amigos? O paralítico era uma pessoa doente, mas mesmo assim ele era feliz porque ele contava com a ajuda de muitos amigos. É muito bom ter amigos, né?
Mas nós vimos na aula passada que a gente também tem que ser amigos, né? Para ter amigos. Então, mas ser amigo é ainda melhor. Você viu aí, né, que o homem não tinha muito futuro, muito bom pela frente, não. Mas, por causa dos seus amigos, ele conseguiu o milagre da cura. E Jesus o curou, tá bom? Aí você vai pensar um pouquinho nos seus amigos. Quem são seus amigos, tá? Os amigos verdadeiros, viu? Então, aqui você vai escrever o que você aprecia nos seus amigos. E aqui você vai escrever o que os seus amigos gostam em você. Você vai escrever ali as qualidades dos seus amigos. Vai pensar, o que será que eles gostam em você? Tá? Preencham aí e mandem para a prof. A página 69 ficará para a semana que vem. Semana que vem nós continuaremos essa história e a página 69 ficará para a semana que vem. Tá bom, meus amores? Façam então, enviem para a prof. Um beijo, tchau.